já entrando no terceiro assunto, as fortes chuvas que vêm assolando a região sudeste aqui do Brasil, né, e em outras partes do mundo, gelo extremo, neve como nunca ninguém viu, ainda voltando ao Brasil, além das chuvas aqui no sudeste, logo para baixo um pouquinho no sul, secas, abomináveis, estão acontecendo nesse exato momento, gente perdendo lavoura, gado, tudo. Como é que a gente explica tudo isso, na verdade? Aí vem aqueles que mudanças climáticas, aquecimento global, tá. Eu já tive a oportunidade aqui no canal de explicar várias vezes isso. Mas a principal das explicações é a seguinte. O nosso planeta vive de ciclos. Como eu falei agora há pouco, já teve, com certeza, outros seres humanoides ou humanos, ou animais XYZ, eu não sei, mas já houveram outras raças aqui. O nosso planeta tem quase 5 bilhões de anos de existência. E, obviamente, durante as fases em que o planeta, pelas quais o planeta foi passando, foi possível ter vida de um determinado tipo, depois ela desapareceu, veio outro tipo, e assim por diante. E chegou a hora de começar a se preparar. Talvez não seja agora, não seja no horizonte de 50 anos, que as coisas vão ficar insuportáveis para a vida humana aqui na Terra, mas vai ficar. Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro, vamos tentar entender o que está de fato acontecendo. Eu ligo a televisão e estão falando lá do aquecimento global. Eu ligo a televisão, de novo, tem lá um monte de políticos reunidos, como é que é, firmando uma meta para reduzir o aquecimento. Para não entrar em detalhes e não alongar demais a nossa live de hoje, eu preciso dizer para vocês mais uma vez de que o aquecimento global ele é um fato, mas ele não é um fato apenas antrópico. O que é antrópico? Onde nós criamos o aquecimento global, nós, seres humanos. A gente desmata, a gente faz muita bobagem, a gente queima, e é combustível fóssil, e é floresta que a gente bota para baixo, a gente faz um monte de coisa. Só que, independentemente disso, perante o ciclo natural do nosso planeta, ele já aqueceria de qualquer maneira. Não estou falando isso para tirar a nossa responsabilidade, não. O que é isso? Vamos consertar o que nós fizemos, o que a gente fez. Porque melhorando um pouquinho essa nossa condição aqui, a gente vai melhorar o nosso conforto no sentido climático. Por exemplo, se a gente estalasse os dedos e parassem de desmatar as florestas planeta fora, principalmente na Amazônia, o nosso fogo está muito certo. Eu não sei nem o que aconteceu. Me dê um alô aí se tiver algum problema, pessoal. Então, o nosso conforto climático seria muito maior, muito melhor. A gente não viveria esses extremos. Eles aconteceriam, mas eles de maneira mais latina, mais suave. No entanto, nossa, se eu mesmo não, eu quero um pré, eu vou fazendo e vai as coisas. De qualquer maneira, como eu já disse, o planeta ia esquentar, porque é assim que ele faz antes de congelar. Então, esse aquecimento, esse dito aquecimento global, se é que de fato ele existe, como já discutiu um famoso professor, Luiz Carlos Molion, se é que de fato esse aquecimento ou a temperatura média global existe, né, no sentido de ter ela como referência para medir o aquecimento global, essa é uma realidade que viria mais cedo ou mais tarde, independente da nossa vontade ou interferência. O fato da gente ter desmatado, etc. e tal, é uma aceleradinha no relógio. Então, estamos vivendo em pleno século XXI, né, os efeitos de uma mudança climática que aconteceria efetivamente, seria mais perceptível daqui 100, 150 anos. A gente deu uma acelerada no relógio, acabou, isso é verdade. Como é que a gente conserta isso? Difícil, né? Mas alguém publicou alguma coisa recentemente dizendo assim, não, se a gente começasse a reflorestar alucinadamente o planeta e conseguisse trazer de volta pelo menos, sei lá, 25%, 30% da vegetação da superfície terrestre, ficaria melhor. Por um tempo. Por um tempo.
depois volta tudo ao que era. Porque é uma fase do planeta. E nessa fase do planeta entram atores que ninguém está vendo, ninguém percebe. Quer um exemplo? Começou a aquecer. As geleiras, os polos começaram a derreter, como todo mundo. Os níveis do mar começaram a subir. É normal, já aconteceu outras vezes. Tá? Pesquisem aí transgressões e regressões dos oceanos. Vocês vão encontrar uma série de informações que vocês jamais imaginaram que já tivessem acontecido por aqui, mas aconteceram. Então, voltando. Então, os polos descongelam, né, as geleiras, as áreas polares descongelam, o nível do mar sobe. E na medida em que as áreas, né, esses grandes aglomerados de gelo vão descongelando, vão libertando o metano capturado durante o processo de congelamento dos polos. Ora, tinha muita vida quando a última, vamos colocar assim, a última era glacial estava entrando de sola no planeta. Então, muitos organismos pereceram durante esse processo. E exatamente durante essa fase em que tudo estava sendo congelado e os organismos, quando perece, se decompõe e libera gases do tipo metano, inclusive, né, principalmente o metano, foram capturados na hora do congelamento e ficaram aprisionados lá dentro do gelo com a forma de bolinhas. Então, como eu estava falando, na medida que esse gelo vai derretendo, esse metano vai sendo liberado para a atmosfera. E adivinha? Chegam na atmosfera, chegam na camada de ozônio e começam a fazer buraco nela. Os oceanos também, pesquisa recente, nos dá a noção de que os oceanos também liberam algumas cargas importantes de metano para a atmosfera. Também em função da decomposição de organismos marinhos. A soma de toda essa decomposição é a liberação de grandes volumes de metano. Muita gente dá risada quando se fala do rebanho global, né, do gado global. Há uma contribuição deles também para essa questão do metano. E por aí vai. Sem contar os gases que fomentam o efeito estufa, essa coisa toda, que também tem uma grande contribuição nossa nessa história, mas que de qualquer maneira aconteceria porque isso tudo está interligado. E o fato é que o nosso planeta possui um mecanismo próprio para começar a reverter as coisas e preparar o novo ambiente climático que vai se instalar daqui a algum tempo. A pergunta que o pessoal sempre faz para a gente é assim: quanto tempo? É na casa de milhares de anos. Eu diria que, sei lá, 15 mil anos. Dependendo do que pode acontecer, menos talvez um pouco. Mas não é o mês que vem, não é daqui 50 anos. Pode acontecer. Na verdade, assim, posso até dizer para vocês que se um vulcão Tevosos entrar em atividade e começar a cuspir muita coisa para a atmosfera, em pouco tempo as regiões circunvizinhas a esse vulcão vão ter uma mudança climática importante. Já aconteceu isso há 1,5 séculos atrás. Nosso planeta, não é que ele é cheio de surpresas, mas ele tem vários mecanismos, existem várias situações que podem provocar ou acelerar a mudança climática para o lado, por exemplo, do congelamento. Mas se tudo ocorrer de acordo como tem ocorrido nos últimos milhões de anos, a expectativa é que daqui a alguns 10 mil, 15 mil anos, nós já estejamos com um planetinha aqui bem gelado, bem congeladinho também. E depois dessa nova era do gelo, vai haver o derretimento e tudo começa novamente, e assim sucessivamente. Bom, onde que eu quero chegar? Eu preciso explicar para vocês que, então, as coisas estão acontecendo em relação às chuvas, por exemplo, elas fazem parte também desse processo, entre aspas, natural. O que não é natural é ver gente morando em morro. Eu entendo perfeitamente bem da necessidade que as pessoas têm de morar. Então eu não estou criticando as pessoas, eu estou criticando os governos. Eu estou dizendo que a gente não faz nada, a gente não... O governo sempre omisso, os governadores, os prefeitos... Não, a gente está regular... O pior absurdo que eu ouvi esses dias
Foi a frase: estamos regularizando o morro para as pessoas morarem. Eles não estão preocupados se eles vão ter escritura ou não da casa onde eles moram, no morro. O problema é que o morro é perigoso. Ninguém imagina que diabo que é o sedimento que formou aquele morro, a pilheira ali, a serra, como o pessoal fala, que vai desde Santa Catarina até o início do Espírito Santo, que é uma cordilheira só, é um maciço só. Ele é pedra por baixo e é sedimento de terra por cima. Tem partes, tem pedaços ali na serra em que a pedra aflora. E tem pedaços na serra em que a 1 metro de profundidade, você pega a pazinha lá, enxada, cava 1 metro, você já dá de cara com a pedra de novo, com o maciço. Então o que os caras não conseguem, que não entra na minha cabeça, é como é que então, em sã consciência, os caras ficam tentando regularizar terreno em cima do morro, ou na encosta do morro, sabendo que aquilo uma hora ou qualquer vai descer como tem descido. Já aconteceu em Angra, já aconteceu em tantos lugares, meu Deus do céu. Então, né? O que está faltando? Os geólogos, estamos monitorando. O que adianta monitorar um negócio que vai cair? O que adianta? Ainda se os caras monitorassem e dissessem assim, pessoal, com a água que está vindo, vai descer essa terra toda, vai escorregar por cima do maciço, piquem a mula daí, tudo bem. Agora eu te pergunto, funciona isso? Funcionou dessa vez? O próprio governador de São Paulo falou assim, eu reconheço que o sistema não funciona, eu vou instalar sirenes. Isso, instala sirenes lá, vai ver que vai resolver o problema. É complicado, gente, é complicado, mas alguma coisa tem que ser feita. Alguma coisa tem que ser feita. Eu vou ver aqui pelo canal o que a gente vai conseguir mobilizar, como a gente vai poder fazer, porque, sabe, podia ser eu, podia ser você, podia ser a família do teu amigo aí morando no morro. Né? E de repente rolando com tudo que vem de lá de cima também, numa hora dessas. Para com isso. Para com isso. E deixa eu então explicar, eu prometi que ia explicar o porquê que paradas todas estão acontecendo, como eu já expliquei de certa forma, é um fator natural. E esse fator natural envolve duas coisas. Duas coisas. O aquecimento das superfícies do mar na costa brasileira. O nosso mar está muito mais quente, e isso provoca evaporação, isso provoca áreas de baixa pressão, e a umidade que vem da Amazônia, num corredor canalizado direto para a região sudeste. O encontro dessas duas situações, né, da baixa pressão e da umidade que vem vindo do oceano, e mais essa umidade carregadíssima, que são os tais rios voadores quase, que chegam na região sudeste, o encontro disso gera essa água toda aí. E a seca lá no sul? A seca no sul é porque o corredor ele é direcionado, está direcionado por questões orográficas que tem a ver com elevações tipo morros, montanhas, esse tipo de coisa, mais uma questão ligada à temperatura do solo, que faz com que essa umidade da Amazônia venha quase que guiada, como se tivesse direção, viesse direto para a região sudeste, pegando Minas Gerais, pegando São Paulo, pegando o Rio de Janeiro também, tal, esse tipo de coisa. O nosso mar está quente, como eu falei agora, e está evaporando muito. Está subindo muita umidade. E o fato de ele estar mais quente, como eu estava explicando, forma essas regiões, esses pontos de baixa pressão. E esses pontos de baixa pressão, eles são como... Eles têm um vórtice, tal, para tentar criar uma imagem na cabeça de vocês, eles acabam puxando, como se fosse um ralo de pia, eles acabam puxando as coisas que vêm vindo, que estão em altitudes maiores. Tal. Então, por exemplo... vem nuvens carregadas de umidade e até de eletricidade vindo, podiam passar direto e para o mar, para o alto mar. Mas o problema é que a temperatura mais alta do oceano é ali na costa. Então a zona de baixa pressão se forma ali, bem na beira, bem na cara do litoral. Então toda aquela umidade, aquelas nuvens carregadas acabam parando em cima daquele ponto de baixa pressão, ou quase que sendo puxado para baixo, e aí é que começa a tal da confusão. Por isso que a coisa vira o que vira. São volumes imensos de água que se encontram e resolvem despencar ao mesmo tempo. Vai melhorar? Não, não vai. Daqui para frente vai piorar? Vai.
Senhores arquitetos, senhores engenheiros, por favor, acordem. Não projetem mais nada que dependa da estabilidade do solo para ficar em pé. Pelo amor de Deus. É engraçado a situação, voltando um pouco à situação da Turquia, que o governador, se não me engano, o presidente, agora não sei quem é a figura política que está por trás disso, mas o cara saiu aí mandando prender uma porrada de gente. Por quê? Mandou prender os empreiteiros que construíram a maioria dos prédios lá na cidade mais afetada pelo terremoto, porque ele acabou percebendo com a destruição que ele encontrou, que ele viu ali na hora, ele falou, pô, mas esses prédios não tinham aquele sistema anti-sismo. E não tinham. Os caras, para economizar, não fizeram conforme o projeto mandava. Então, os prédios caíam que nem moscas mortas, justamente porque não tinham aquela tecnologia que foi pedida no momento da construção. Ele mandou engaiolar os caras. Tá certo. Tá certo. E aqui no Brasil a gente pensa nisso? Não, né? Nada, nem um pouco. Mas está na hora de pensar. Nosso país tropical, abençoado por Deus, tem sérios problemas, não só de ordem ambiental, mas atmosférico. O Brasil tem os pontos mais frágeis em termos de magnetosfera. Eu já disse isso em programas passados. Já disse qual é o lugar, inclusive. Todas as pesquisas, todas não, desculpe, exagerei. Muitas pesquisas ainda são feitas na tentativa de entender por que existe essa depressão nesse ponto do Brasil em relação ao campo magnético terrestre, que, como eu já expliquei para vocês desde o começo da live, a gente é uma coisa para a gente se preocupar, porque, afinal de contas, né, como eu disse, o Sol está para chegar no seu ápice em termos de atividade eletromagnética. E se o Sol é responsável pelos sismos, e se o nosso campo magnético é responsável por segurar um pouco essa coisa, e se ele não está bem, então a gente que se prepare para, né, para ver a coisa ficar realmente feia. Olha, sei lá, vocês sabem que o viés do canal não é político nem nada, mas a gente torce para que essa nova administração faça alguma coisa de fato pelas pessoas. Está muito chato, está muito ruim, está deprimente a gente ver pessoas morrendo à toa, de bobeira, por coisas que poderiam ser totalmente evitadas, sabe? Mostrando competência, capacidade, interesse pelo ser humano, interesse pela sociedade brasileira. Está faltando isso. A gente espera que esse pessoal que chegou aí consiga fazer o que estão propondo. Certo? Pessoal, temos 1h e 1 minuto de live. Eu acredito já ter esgotado um pouquinho os assuntos, não quero, né, encher mais a cabeça de vocês com nada, mas fica aí o nosso... Vocês sabem que vocês podem e devem comentar, se gostaram, se não gostaram, se têm dúvidas, se concordam, se não concordam, fiquem à vontade. É importante também eu destacar aqui que a partir dessa live de hoje, né, a gente vai tentar manter a semanal, e a gente tem que correr atrás do nosso também, senão a coisa não fica legal. Então a gente vai tentar manter pelo menos uma vez por semana aí o contato com vocês, ou em edição, como se diz aí fora, em edição extraordinária, caso aconteça algum fato relevante que mereça atenção imediata, a gente volta para bater um papão com vocês. No mais, desejo a todos vocês de coração um excelente 2023, cheio de saúde, cheio de oportunidades, cheio de sucesso, e que a gente consiga construir uma sociedade um pouco melhor do que essa que a gente está vivendo hoje. Não se esqueçam, logo, logo a gente vai começar a entrar em assuntos ligados ao comportamento humano, algo que a gente evitou durante todos esses anos de falar, dada a complexidade e dada a falta de instrumentos para oferecer uma solução para isso. Agora nós temos algo já em tela, né? E não esqueçam da história do Rádio Galena, Rádio de Galena. Dê uma pesquisada aí e logo no próximo programa eu já devo falar alguma coisa com vocês para a gente começar a organizar esse grande projeto aqui do canal Nós e o Universo. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima live. Até mais, pessoal!